né? Então, ser cuidado, porque a sedução está muito mais nos elogios do que na crítica, né? Nós temos que blindar nosso coração contra as críticas e também contra os elogios, né? Esses dias eu estava dando um testemunho e falava o seguinte, ó, todo elogio que me fazem na internet ou pessoalmente, eu dou glória a Deus. A pessoa bota lá, Thiago, muito obrigado, você mudou minha vida, você transformou não sei o quê. Glória a Deus. Ou então bota, Deus seja louvado. Porque eu me blindo tanto contra críticas quanto contra os elogios. Bem-vindos! Mais um Brunecast! Hoje nós estamos no Provérbios 28, não é isso, Wesley? 28, galera. Wesley, por que você está demorando tanto a acabar essa série? São 2 anos gravando essa série. Verdade. É que a gente está estendendo para o público permanecer firme. Ah, entendi. Então é proposital, então. Isso. Tipo que novela. Ai, meu Deus. Tava indo bem. Infelizmente a gente não vê novela, Wesley. Mas Provérbios 28 nós vamos ler sempre nas 2 versões, King James e NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. E estamos aqui com o Cleiton e com o Wesley na nossa mesa hoje. Vamos ler e estudar Provérbios 28. Esse dia eu recebi uma pergunta aqui no Instagram, a pessoa perguntando assim, vocês estudam para falar sobre cada capítulo? Eu falei, jovem, a gente lê e na hora aquilo que Deus, o Espírito Santo nos conduz. Não, isso aqui é interessante, porque você quando tem intimidade com a palavra, quando você conhece a Bíblia, quanto mais espontâneo você explica algo, mais certo dá. Que às vezes você quer estudar muito para falar, e tem momentos, né, que você precisa estudar, mas eu estou dizendo em termos de Brunecast, é muito melhor ser espontâneo, que a gente pega justamente no dia a dia da pessoa, a gente pega na aplicação ali cotidiana. E às vezes quando você estuda, você acaba sendo um pouco mais teológico, um pouco mais complexo, e nem todo mundo entende, tá? Então já respondendo aí a seguidora que mandou essa pergunta. Vamos começar, Wesley? Vamos. Capítulo 28, versículo 1 de Provérbios. Quem escreveu Provérbios? Salomão. Salomão. Poxa, a pessoa na altura do campeonato, 28 capítulos lidos errado. Eu pensei em Davi, mas aí eu lembrei que você lembrou. Legal foi deles. Salomão. Salomão. Quase perguntou, é isso mesmo? O ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga. Mas as pessoas honestas são valentes como um leão. O ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga. Ou seja, quem é mau de coração, quem está sempre errado na vida, ele vive fugindo. As pessoas não estão nem perseguindo ele, mas ele está fugindo, porque ele foge dele mesmo. Problema emocional, opressão espiritual. Mas a Bíblia diz que os honestos são valentes como um leão. Ou seja, sabe aquela expressão, quem não deve, não teme? Uhum. Então, você não fica com medo, você não foge, você enfrenta como um leão enfrenta as situações, porque você é valente por causa da honestidade. 2. Quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. Olha. Forte. E a gente está passando um momento complicado no nosso país, né? Você viu o que está acontecendo com os ministros do STF lá em Nova York? Vi. Né? Esqueci o nome Não dele. lembro o nome deles, mas eu sei que mandaram um monte de vídeo para mim, das pessoas gritando com eles na rua. Isso aqui, Thiago, a gente pode trazer, quando fala os chefes se multiplicam, porque muita gente começa a querer dar ordens, e aí vira aquele tumulto. Porque olha só, todo mundo adora opinar e aparecer, né? Quando tem muita confusão, muitos problemas. Por quê? Você toma um probleminha para você, resolve e ganha uma certa liderança. Só que aí a Bíblia diz que o verdadeiro líder é o sábio que mantém a ordem. Não é o que causa mais confusão. Forte. Não é o que tenta crescer em cima das pessoas ali. Vou resolver isso aqui só para ganhar mais audiência, para mais gente me seguir. É o que mantém a ordem. Então, nós estamos vivendo um período difícil no nosso país. Só lembrando, gente, para não se desesperem, não imaginem o pior. Nós já passamos por vários problemas, como nação e como mundo, como planeta Terra. Quantos problemas, quantas confusões já nos metemos. Deus continua do nosso lado, tá bom? Claro, se a gente pode cobrar nossos direitos, façamos, mas conforme Martin Luther King Jr., aquele pastor batista que saiu de 4 paredes e vai lutar pelos direitos civis dos negros na década de 50 e 60,
Mas como ele fez? Ele atacou o sistema, ele protestou contra o regime separatista, mas ele não ofendeu pessoas, ele não brigou com pessoas, ele não diminuiu pessoas. Ou seja, por mais que o agressor mereça, o Evangelho nos ensina a gente debater ideias, mas não ofender pessoas. Tá bom? Lembrando que aqui é Salomão falando, né, também. Um homem mais sábio que já passou pela terra. E olha o terceiro aí, tá forte hoje. Aí, o terceiro versículo, um pobre, porque você vê que o Cleito, depois que ele foi ordenado evangelista, agora ele quer dar a ordem. Não, porque eu li aqui, eu sei bem... Não, eu tô no 2, ele falou, pode ler o terceiro. Mas isso tem a ver com esse orgulho que... Vamos pro próximo. Não, vamos pro próximo. Ele tá querendo dar essas ordens porque é um orgulho que tomou o coração dele nas últimas 24 horas, né? Mas eu vou lá, evangelista, só um minutinho. No terceiro versículo. Um pobre que sobe ao poder e oprime os pobres é como um furacão que chega de súbito, acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Um pobre que sobe ao poder e oprime outros pobres, ou seja, traz destruição. Muita gente não está preparada para o poder, né? Por quê? Quando, por exemplo, Salomão, na sua máxima inteligência e sabedoria, diz: quando um pobre oprime outro pobre, ou seja, você sabe qual é a dor, você sabe qual é o sofrimento, você sabe quais são as necessidades, e quando você assume o poder e pode ajudar, você oprime para manter teu poder, para ter ainda mais. Então diz que você será como um furacão que destrói tudo, como destrói as plantações de tudo à sua volta. É porque o problema, aqui ela não está falando que um pobre não pode assumir o poder, é quando ele oprime, né? É lógico. Então, qualquer pessoa pode assumir, mas a partir do momento que você oprime, você se torna um furacão. Exatamente. Cleiton, eu posso ir por 4? Por favor. Tá bom, obrigado. Os que abandonam a lei louvam o ímpio, e os que observam a lei o repreendem. Gente, isso aqui é forte demais. Olha só. Quando é que você começa a ver uma pessoa ignorante, ímpia no sentido, ou seja, tem um mau coração, uma pessoa que vive numa vida pecaminosa, uma pessoa que está destruída espiritualmente, um ímpio. Como é que pode um ímpio ser louvado? Aqui, Salomão está explicando. Ele é louvado por pessoas que abandonaram a lei. A lei de Deus é a lei dos homens. Pessoas que não estão nem mais aí para o que deve ser feito, o que é certo ser feito. Então, eles simplesmente começam a exaltar os ímpios, mas quem observa a lei repreende o ímpio. Fala, cara, isso não está certo que você está fazendo. Não é legal essa dancinha no TikTok. Você viu o que o Wesley está fazendo no TikTok? Tá absurdo. Se perdeu. Chegou. Me mandaram. Uma pessoa me mandou o vídeo e falou assim, só confirmando, esse é o Wesley que trabalha com Vossa Excelência? Se perdeu. Aí, quando eu vi, eu falei, aí não, essa dancinha é loucura. Aí eu achei pesado o Wesley. Tá? Mas vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Mas quando ele me bloqueou no TikTok, eu não vi. Eu fui procurar esses dias, Wesley Dancing, o nome @ Wesley Dancing. Aí não achei, porque ele tinha me bloqueado, porque ele não quer que eu veja. Mas, assim, mas a verdade é que quando você vê um ímpio fazendo algo, quem ama a lei de Deus e a dos homens, repreende. Quem não ama a lei, nem de Deus nem dos homens, exalta o cara. Aqui, quando você não cumpre, então automaticamente você, mesmo sem perceber, você já está exaltando, você já está louvando quem faz tudo errado. É isso. Quando você está vivendo debaixo de regras e princípios quebrados, você quer exaltar quem também faz. Para quê? Para você se sentir bem, se sentir incluído. Não sou só eu, olha lá, esse cara aí também. Então é muito bom para quem está... É muito confortável para quem está vivendo numa quebra de princípios exaltar quem também quebra. A história de Lúcifer e dos anjos caídos se enquadra nesse versículo, porque fala que 1/3 dos anjos foram com ele. Uhum. Então, não estavam seguindo a lei e começaram a louvar esse ímpio. Teologicamente falando, eu não consigo hoje te dar essa explicação, né? Porque é muito mais complexo. Uhum. A Bíblia diz que Satanás conseguiu seduzir 1/3 dos anjos. Né? Então é muita gente, é muito anjo. Ou seja, a história deve ter sido contada de uma forma para 1/3 dos anjos acreditarem, muito grande.
Mas, por exemplo, para esse versículo se encaixar, a gente teria que presumir que os anjos estavam já querendo quebrar as regras, já não estavam obedecendo a lei de Deus e começaram a exaltar Lúcifer. Aí a gente não pode falar isso, porque teologicamente não tem uma base, né? Mas o que eu acredito é o seguinte, que é muito fácil você manipular pessoas que gostam de ouvir o que você... elas gostam de ouvir coisas boas para os ouvidos delas. Então, eu estava aqui antes, nos bastidores, conversando com vocês sobre a história de Absalão, né? Que ele toma o coração do povo de Israel bajulando as pessoas. Então, provavelmente, Satanás ele veio também com bajulação nos anjos, conseguiu trazer o coração e levou, né? Então, ser cuidado, porque a sedução está muito mais nos elogios do que na crítica, né? Nós temos que blindar nosso coração contra as críticas e também contra os elogios, né? Esses dias eu estava dando um testemunho e falava o seguinte, todo elogio que me fazem na internet ou pessoalmente, eu dou glória a Deus. A pessoa bota lá, Thiago, muito obrigado, você mudou minha vida, você transformou, não sei o quê. Glória a Deus. Ou então bota, Deus seja louvado. Porque eu me blindo tanto contra críticas quanto contra os elogios. 5. As pessoas mais não entendem o sentido do direito, mas os que buscam o Senhor compreendem perfeitamente. Ou seja, os maus não sabem o que é justiça, eles não entendem o sentido de fazer direito às coisas, de seguir o que está escrito. Não faz sentido para eles. Não faz sentido para eles. Mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem desse caminho, compreendem perfeitamente isso. 6. É melhor o pobre que se mantém íntegro que o de atitudes perversas ainda que rico. Então, olha só, Salomão era o homem mais rico do mundo. Então, ele sabia o que estava falando, ele tinha todo o dinheiro que se podia ter naquela época. E ele diz o seguinte, é melhor você ser pobre, eu sei que o povo está me espelhando, gente, eu sei que vocês querem ter, né? O Salomão era referência, mas se for para você ter atitudes perversas, é melhor que fique pobre e mantenha a integridade. Agora, a gente não pode radicalizar. Então, a gente não pode ser radical, que o brasileiro adora fazer isso, falar assim, aliás, o ser humano, né? Lê um negócio na Bíblia e fala assim, viu? Eu prefiro ser honesto que ser rico. Mas a Bíblia não está dizendo que quem for rico vai ser desonesto. Ou quem for rico vai fazer coisas perversas. Está dizendo que é preferível. Caso você tenha que fazer coisas perversas para se tornar rico, é melhor ficar pobre e íntegro. Exatamente. Tá? 7. Quem guarda a lei é um filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha os seus pais. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha os seus pais. É muito, muito sério isso aqui. Quem aumenta seus bens por meio de juros escorchantes, ou seja, abusivos, ajunta para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. Olha o que Salomão está falando. Não adianta ganhar dinheiro com opressão. Todo o dinheiro que você ganhar com opressão, com abuso, esse dinheiro vai ser tomado e vai ser dado para alguém que vai ter compaixão dos necessitados. Aqui Salomão deixa claro que quanto mais você prosperar financeiramente, mais você precisa se preocupar com quem não tem. Não é, só para ficar claro, não é uma filosofia socialista. Ou seja, o que eu tenho é de todo mundo, não é isso. É que eu agora, prosperado, tenho condições de abrir portas. Por exemplo, eu não tenho como dar gás para todo mundo que não tem, né, o gás de cozinha, ou fazer compras do mês para todo mundo que não tem, mas eu tenho como, com o meu recurso, abrir uma escola e gratuitamente formar 300 crianças por ano. Eu já estou ajudando 300 famílias a mudar o destino. Ou seja, isso é muito importante. À medida que você prosperar, você se preocupar com os necessitados. Tá? Isso é um mandamento bíblico, é um pensamento de Salomão e é o que eu também aconselho para todo mundo. 9. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, repare que nesse capítulo 28, Salomão está batendo muito na questão da lei, do que está escrito. Quem desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Olha que forte. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Então, se a gente quer que as nossas orações sejam ouvidas, que Deus escute as nossas orações, nós precisamos aprender a amar a palavra, a praticar o que está escrito. 10. Quem engana um homem honesto e o induz a praticar o mal, cairá em sua própria armadilha,
Entretanto, quem é justo será grandemente recompensado. Gente, tem recompensa para a justiça, tá? É que a gente quer da nossa forma, né? A gente é justo num dia, acha que no outro dia vai ter recompensa. Por exemplo, José, ele foi justo com a mulher de Potifar. Ele falou, não posso tocar em você, porque o meu Senhor deixou tudo nessa casa na minha mão, menos você, eu não posso você. Ele foi justo. Ele falou a verdade, ele cumpriu o que prometeu, ele não quebrou um princípio, ele foi justo. No outro dia, sabe o que aconteceu com ele? Foi preso. Então, na nossa cabeça, poxa, a justiça não vale a pena. Mas tem que lembrar que justiça é sempre a longo prazo. Sim. Ele foi preso, mas foi naquela prisão que ele amadureceu e aprendeu a ponto de virar governador do Egito. O caminho para ele conhecer o governador, né? Foi a prisão. Foi o caminho para ele conhecer as pessoas, por exemplo, que iriam apresentá-lo a Faraó, que as pessoas que apresentaram ele a Faraó estavam na prisão. Então, assim, a justiça sempre vai te levar para o melhor caminho, apesar de não ser o caminho que você quer. 11. O rico arrogante é poderoso a seus próprios olhos, mas o pobre que é inteligente o conhece muito bem. Ou seja, os ricos ficam pensando que são sábios, mas o pobre inteligente sabe quem eles são de verdade. Ou seja, aqui Salomão novamente vai comparar o rico com o pobre. E repare que são palavras de esperança. O que o Salomão, sempre quando compara rico com pobre, está falando? Não importa se você é pobre, porque se você usar sua inteligência, você vai saber mais do que quem tem. É sempre uma palavra de esperança, ou seja, dá para melhorar, dá para crescer, dá para ir adiante. Quando os justos triunfam, há grande glória. Quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Rapaz, mas está politizado demais esse capítulo 28, hein? Quando os justos triunfam, há grande glória. Mas quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Meu Deus. 13. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Ou seja, aquele que oculta os seus pecados, os seus erros, suas falhas, jamais vai prosperar. Mas quem confessa e abandona, deixa para trás isso, alcançará a misericórdia de Deus. É muito forte esse versículo, eu amo esse versículo. 14. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairão em desgraça. Leão rugindo e urso feroz, assim é o ímpio governando um povo enfraquecido. 16. Um príncipe sem inteligência multiplica as extorsões. A corrupção se multiplica quando o governante, o príncipe, não tem inteligência. Mas aquele que detesta a desonestidade governará por muito tempo. Um homem culpado de assassinato fugirá até a sepultura, que ninguém o proteja. Um homem culpado de assassinato fugirá até a sepultura e que ninguém o proteja. Deus perdoa todo pecado, Wesley? Sim. Todo pecado. Então ele perdoa o assassino. Sim. Sim, mas não livra das consequências. Consequência do que você fez vai pagar. Está perdoado diante de Deus. Se você se arrependeu, é claro, né? Mas você vai pagar a consequência. Eu estava assistindo aquela série daquele canibal americano. Já viram na Netflix? Do ruivo, né? Hã? Do ruivo. E aí, que usavam óculos assim, né? Diferente. E aí, o que acontece? Ele mata aquelas pessoas, come a carne humana e tal. Depois ele é preso. Quando ele é preso, mostra um processo de conversão. Ele aceita Jesus na prisão, né? Lógico que ninguém acredita e fala assim, pô, cara, você fez todas essas maldades. Mas, na verdade, para Deus, pediu perdão e se arrependeu de verdade. Vale o coração dele, né? Exatamente, que vale o coração. A gente não aceita, lógico. Imagina quem perdeu os filhos, quem perdeu o parente na mão desse assassino, né? Mas Deus, biblicamente falando, Deus perdoa. Ok. O que acontece? Ele está um dia limpando a academia da prisão, entra um cara e mata ele. Ele nem reage, ele deixa matar. O cara fala, vem aqui para te matar e tal, ele fica imóvel e deixa matar. É uma das coisas que me convenceu de que ele se arrependeu de verdade. Ele nem preparado para morrer. Ele nem tenta lutar. Mas o que aconteceu aqui? Por mais que ele tenha sido perdoado por Deus, o crime gera consequências. Entendeu? Então o cara lá foi lá e matou. Achou que ele passou dos limites na criminalidade, como passou, e matou. Então, é o que Salomão está falando aqui, que um homem culpado de assassinato fugirá até a sua sepultura.
até a sepultura, que ninguém o proteja. 18. Quem procura caminhar de maneira honesta viverá sempre seguro. Gente, a segurança da tua vida está na honestidade. Grava isso. A segurança da tua vida, segundo o provérbio, segundo Salomão, está na honestidade. Mas quem procede com perversidade, subitamente encontrará desgraça. Então, Salomão sempre que, em todos os capítulos de provérbios, ele oferece 2 caminhos. O caminho do bem e do mal, o caminho de servir ao Senhor, o caminho da desgraça. 19. Quem cultiva a sua terra, sacia-se de pão. Quem persegue ilusões, se fartará de miséria. Uau! Ou seja, o que Salomão está falando? Para de ficar só sonhando e vai trabalhar. Não é isso? Ó, quem cultiva a sua terra vai se saciar de pão. Quem fica perseguindo ilusões, ou seja, ilusão não é um sonho impossível, porque tem muita gente que realiza sonhos. Ilusão é uma coisa que não tem nada a ver. É uma ilusão, ou seja, não existe aquilo e você está, fantasiando e não está trabalhando. Então você vai se fartar de miséria. 20. O homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Que loucura isso aqui, hein? Ou seja, a Bíblia, através de Salomão, grande mestre, inclusive de finanças, diz: não fique apressado para enriquecer. É um processo. É jogo do longo prazo. Como a gente já aprendeu com o Thiago Nigro sobre investimento, que ele ensina, e várias vezes que ele veio aqui no BrunoCast, ele falou: Thiago, ele falou para mim, o jogo do enriquecimento é um jogo de longo prazo. Quem quer ficar rico rápido vai quebrar vários princípios das finanças. Aí vem Salomão e fala: isso é isso mesmo. Ou seja, você precisa ser um homem leal para receber muitas bênçãos. Tá? Começa já assim, ó, uma pessoa honesta, uma pessoa leal vai receber muitas bênçãos, mas quem se apressa a enriquecer não ficará impune. 21. Não é justo fazer acepção de pessoas, mas alguns juízes procedem assim por um pouco de dinheiro. Caramba! Falando da corrupção aqui do meio jurídico. Que a gente não vai entrar, mas não podemos. Está muito forte esse. Salomão resolveu falar: deixa eu mandar um recado ali. Mas alguns procedem assim por um pouco de dinheiro. A versão NT alegada diz assim: é errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso por dinheiro. Pouco dinheiro ainda. Pouco dinheiro. É porque nenhum dinheiro paga a desonestidade. Paga a injustiça de você condenar alguém que não merecia. Nenhum dinheiro paga, então sempre vai ser pouco. 22. O homem de olho ávido corre atrás de riquezas e não sabe que a necessidade vai cair sobre ele. Ou seja, olho ávido é o ganancioso, né? O ganancioso, ele tem pressa para ficar rico, ele faz negócio que não dava, ele promete que não pode, quebra vários princípios para ficar rico, mas não percebe que a pobreza vai chegar para ele. 23. Quem repreende um homem depois achará favor, mais do que aquele que o bajula com palavras vãs. Quem repreende um homem depois, de novo a Bíblia está falando, a recompensa não é imediata. Então, por exemplo, eu estou vendo, eu estou fazendo algo errado. Aí vocês têm 2 opções. Ou me bajular, falar assim: o Thiago está errado, mas eu vou bajular para não perder meu emprego, ou então para eu me aproximar mais dele nesse momento que ele está meio maluco, fazendo essas besteiras. Para mostrar apoio. Para mostrar apoio. Mas a Bíblia diz que quem repreende um homem, depois vai encontrar favor. Ou seja, depois isso vai voltar para você de uma forma de bênção. Não é na hora, né? Vai vir depois. É sempre na hora depois. Você não vai até concordar, ficar chateado. A recompensa é sempre depois. 24, fortíssimo isso. Quem rouba seu pai e sua mãe e alega: isso não é errado, é um comparsa do destruidor. Quem rouba seu pai e sua mãe e alega: isso não é errado, é um comparsa do destruidor. Na versão intelegada diz que quem acha que não é pecado roubar seu pai e sua mãe é pior do que um ladrão comum. Então, eu lembro quando eu era adolescente, às vezes eu queria um dinheiro, nem pedia pro meu pai, eu ia no bolso dele, pegava R$10 e tal. Aí eu lembro que eu tinha uns 16 anos, quando eu li isso aqui, rapaz. Pensa num homem que temeu a Deus. Fui lá, falei: pai, eu peguei várias vezes R$10 no seu bolso e tal. E ele me perdoou e tudo, graças a Deus. Mas ler a Bíblia, principalmente para os teus filhos, é muito importante para eles temerem a Deus. A gente teme a Deus quando a gente aprende a palavra. Então, muitas vezes nossos filhos vão errar se nós falharmos em ensinarmos a palavra, tá?
Você vê que quando a palavra chegou para mim, eu me arrependi na hora, né, de ter feito isso. Claro, era um garotinho, inconsequente, mas me arrependi. 25. A pessoa gananciosa provoca contendas o tempo todo, mas quem confia no Senhor prosperará em paz. Ou seja, de novo, Salomão batendo aqui na ganância, hein? 26. Quem confia apenas em si mesmo é insensato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Na versão NTLH legal do mesmo versículo, quem confia em si mesmo é um tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Isso é aquele cara que, não, vai dar certo esse negócio aqui. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Exatamente. Quem não pede conselho para os sábios, quem não escuta outras pessoas. Comigo vai dar certo. Comigo vai ser diferente. Não, todo mundo falando, rapaz, isso aí eu já tentei, vai dar errado. Não, comigo vai ser diferente. É o cabeça dura. 27. Quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. Salomão deixa claro aqui, gente, que ajudar os pobres é uma obrigação de quem está prosperando. Se você tem, você tem que compartilhar. Então, como é que a gente pode ajudar os pobres? Me dá um exemplo aí. Você pode ajudar através do ensino. Você pode ajudar ensinando gratuitamente alguma coisa, mas como? Dezembro a gente faz nossa distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Ou seja, a gente tira um pouco do que temos e distribuímos alimentos. Mas só isso não resolve. O alimento, no outro dia, a pessoa está com fome de novo. O hospital que você ajudou na África com os direitos autorais. Exatamente. A escola. Desculpa isso. Nós visitamos hospitais na África. Eu tenho esse vídeo até hoje. E a gente foi orando. Rapaz, é terrível o hospital na África. Não vou nem dar detalhes agora para não entristecer o povo. Você acha que o hospital no Brasil é ruim, você não tem noção do que é na África. Mas o que a gente construiu foi a escola. Então, nós temos que aprender a dar destino para quem jamais teria se você não ajudasse. Então, sempre que você souber que alguém está em necessidade e você pode fazer, eu vou te dar uma notícia. É sua obrigação fazer. Se você sabe que a pessoa está em necessidade e você pode fazer, pode ajudar, é sua obrigação ajudar. 28. Quando os perversos sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles encontram a destruição, os justos florescem. Vou ler na versão NTLH. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Então, assim, provérbio 28 está bem politizado, esse provérbio, né? A gente está passando uma situação complicada no nosso país, depois dessas eleições, crendo que Deus é quem governa, crendo que Deus vai fazer um milagre, né? Não espero o pior para o nosso país. Eu sou bem positivista, eu sou bem profético no sentido de ver sempre Deus agindo em favor do seu povo. Mas Salomão aqui dá dicas importantes, tanto de convivência, de justiça, de seguir o caminho certo, mas também de governo. Tiago, aqui no 27 ele falou que quem dá aos pobres não viverá em necessidade. Então, a pessoa que tem as contas apertadas, mas se ela dá, pode ter certeza que ela não vai passar necessidade. A Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. E esse dá também, como o Tiago explicou, não necessariamente é questão financeira, só de dinheiro ali, não é isso? Porque você pode dar, igual exemplo, através de uma direção, do ensino. Mas assim, a maioria das pessoas necessitadas, elas estão precisando mais de um socorro, né? Então, por exemplo, eu não gosto muito de ajudar quem tem condições de trabalhar. Mas tem pessoas, e eu conheci várias, que não tem condição nenhuma. Eu não sei se você lembra de uma família que a gente ajudou, que tinha 7 filhos, o cara era ele era deficiente mental, lembra disso? Ele catava latinha, tadinho. A esposa também era deficiente. Cara, como é que essas pessoas vão... Não tem como se alguém não ajudar. Então nós temos que ter misericórdia de quem não consegue. Agora, eu, por exemplo, eu estou no sinal, eu evito, já dei, e às vezes ainda meu coração amolece, mas eu evito dar dinheiro no sinal. Por quê? Você não sabe nem para onde tem dinheiro, não sabe se é uma necessidade real. Às vezes você está alimentando algo que... às vezes aquele adolescente não quer trabalhar, não quer lavar um carro e tal, mas a gente também não pode endurecer nosso coração a ponto de não socorrer o necessitado quando ele está na nossa frente. No sinal você está falando do pedinte, não é do cara que está vendendo bala. Não, estou falando do pedinte. Aquele que está pedindo um dinheiro e já é um adolescente, já podia estar lavando um carro, fazendo alguma coisa e tal. E, por exemplo, a gente está aqui gravando em Alphaville. Sabe quanto é que é para lavar um carro aqui? R$70.
Um garoto desse, vamos supor que ele faça por 50 para sair na frente. Ele vai lavar com a água do cliente, não precisa nem ter material. E se lavar 2 carros são R$100. Isso aí. Por dia. Se eu lavar só 2. Se ele quiser se dedicar a isso mesmo, ele vai fazer R$500 por dia. E vai ajudar a família, mas qual é o problema? Pode ser a questão de ninguém ensinou o caminho, a pessoa nem imagina que isso é possível, ela não tem coragem porque ela não sabe que é possível, mas também tem gente que simplesmente, cara, vive na preguiça, vive ou na bandidagem, que é um negócio fácil. Sim. Então quer ser esperto, né? Então, mas nós temos que ajudar os necessitados, ou seja, quando você realmente tiver a necessidade, isso é importante, conferir a necessidade. Bom, mais um Brunecast. Mais um, pessoal, sempre. Agora falta o Provérbios 29... 30 e 31. 30 e 31. 3. Faltam 3 capítulos. Vamos acabar esse ano. Esse ano a gente acaba. Não podemos prometer nada. E a gente quer aproveitar também, gente, para lembrar a importância de você conhecer o método Dash. Está transformando milhares de pessoas. Tem mais uma turma agora. É a última turma do ano, né, Wesley? Isso. Agora, dia 24, 25 e 26 de novembro, aqui em Alphaville. Um espaço maravilhoso, muita excelência. 3 dias de imersão comigo, presencialmente, para você se tornar um especialista em princípios milenários. Thiago, o que isso vai impactar na minha vida? Vamos primeiro falar do lado negativo. Tem gente que está separando, não lembra nem por quê. Tem gente que está perdendo dinheiro e não sabe como vazou tanta coisa. Tem gente que, no melhor momento da vida, está em depressão, não consegue curtir aquele momento. Ou seja, uma vida de perturbação e escassez é o destino para quem não vive em princípios. O problema é que as pessoas não sabem quais são os princípios. Os princípios científicos e bíblicos que, casando, formam 12 princípios poderosos, imutáveis, irrefutáveis de paz e prosperidade. Então, qual é a promessa do método Dash? Você vai passar 3 dias comigo, vai colocar esses princípios, você vai aprender com profundidade os 12, o efeito positivo dos 12 quando cumpridos, e você começa a viver uma vida de paz e prosperidade. Paz e prosperidade quer dizer que a gente não vai ter mais problema na vida? Não. Vai ser aquela passagem de Jesus no barco. Tempestade quase destruindo o barco e Jesus dormindo, ou seja, você está tranquilo mesmo no meio do caos. É você saber governar suas emoções, você descobrir teu propósito de vida, você lidar bem com as tuas finanças, você começar a viver tua missão na Terra. Então, o método Destino é uma questão de sobrevivência para você que ainda está incerto. Meu Deus, como é que vai ser o mundo? Como é que vai ser o Brasil? Você precisa passar pelo único método mundial 100% baseado em princípios milenários, o método Destino, tá bom? Te vejo então de 24 a 26 de novembro aqui em Alphaville, São Paulo. Agradecer o Cleiton, agora é v.cleiton, né? Temos todo o respeito. Era DJ, agora virou EV. Ex-DJ que vira evangelista. Vai sair. Eita! Vai sair testemunho, vai sair, vai ter uma capa do jornal. Ex-DJ vira evangelista. Ele trocou o DJ pelo EV. É muito forte esse testemunho. E o Wesley e toda a nossa equipe aqui, que Deus abençoe. Até o próximo Brunecast.